Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o ex-prefeito de Moema e ex-presidente da MM, Gilvan Lacerda. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É bom, Letícia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no Café com Política. Esse lugar aqui tão ouvido pelos mineiros, pela política mineira, pelo povo mineiro, que a gente tem essa oportunidade de trazer nossas ideias e discutir o futuro do nosso estado, do nosso país. Primeiro eu queria começar perguntando sobre a MM. O senhor foi presidente da MM, teve uma atuação de destaque em um momento que foi muito difícil para os prefeitos, né? O que ficou de aprendizado e de legado desse tempo que o senhor passou por lá? Esse trabalho nosso na MM, ele foi um marco na minha caminhada política, né? E também na política da MM, no trabalho da MM, porque nós pegamos um momento muito sensível da política mineira, quando o governo do estado invadiu, ofendeu a Constituição Federal, ofendeu o Pacto Federativo, invadiu a competência dos municípios, confiscando recursos dos municípios, né? O governo do PT, assim, dilacerou o estado, e a primeira vítima dessa dilaceração que houve foi os municípios. E eu estava na presidência da MM. Nós tivemos que nos posicionar, enfrentar com autonomia, com independência, sem nenhuma forma de extremismo, com um posicionamento coerente, né? Que nós fizemos, buscamos a solução. Nós apontamos os problemas, mas nós sempre buscamos solução. E isso ficou como uma lição grande para mim, que o político ele precisa apontar problemas, mas ele tem que apresentar a solução. O próprio governador, à época, o Pimentel, depois o governador Zema, reconheceram isso, que nós cobramos, nós apontamos os problemas, mas nós sempre apresentamos a solução, e a solução veio na mesa de uma proposta da MM. Então, o político ele tem que ter isso consigo. A lição maior desse período, desse enfrentamento, de tudo que nós fizemos é isso. Aponte os problemas, mas apresente a solução. Essa é a nossa bandeira de trabalho. Ficou alguma decepção desse período também? Existem decepções, porque a forma como nós fomos tratados pelo governo, então, né, o governo do PT que estava no estado, foi muito desleal, né? Nós fomos perseguidos, porque eu coloquei na mesa eu fui pressionado, primeiro tentaram me ameaçar, depois tentaram me corromper, e eu não cedi a isso. E aí chegou ao ponto de me perseguirem, usar o poder estatal, a polícia, para poder botar uma estrutura para me perseguir, invadir minha prefeitura, confiscar o computador, confiscar o documento, e depois tiveram que calçar a cara e me devolver tudo, porque eles não encontraram nada, eles me reviraram de cabeça para baixo. Se eu tivesse alguma coisa de errado na minha vida pública, eles teriam me pegado naquele momento, porque eu enfrentei com todas as forças, no lugar de presidente da entidade, aquele sistema que estava prejudicando os municípios. Então a decepção foi isso, a forma desleal como nós fomos tratados pelo então governo do estado, o governo do PT. O senhor também foi prefeito de Moema, tentou se eleger na última eleição, em 2024, não conseguiu se eleger. Atualmente, qual que é a atuação política do senhor? Qual que é o futuro político que o senhor também está vislumbrando? A minha carreira política começou em Moema, né? Fui prefeito por 2 vezes, fui reeleito com a maior votação da história do município. E depois desse momento que concluiu, fiz o meu sucessor, e agora eu estou fazendo um trabalho no Senado Federal. Eu sou assessor na presidência do Senado Federal, e estou no Centro de Estudos Políticos do Senado Federal, buscando soluções para a pauta municipalista, notadamente dando essa assistência no movimento municipalista nacional. A gente faz um contato com as associações de município, buscando as pautas, as demandas, o aprimoramento da legislação para o movimento municipalista, e acompanhando o andamento disso dentro do Senado Federal, junto aos senadores, junto às comissões, para poder a gente melhorar essa relação federativa que é tão desleal, que é tão injusta, que concentra o recurso na mão do governo federal e concentra os deveres na mão do governo municipal. Então a gente trabalha para poder a gente inverter um pouco essa pirâmide, para a gente poder trazer recursos para os municípios e compartilhar essas responsabilidades com o governo federal e com o governo estadual, que muitas vezes nem as responsabilidades deles eles cumprem, descarrega tudo sobre os municípios. Então estamos fazendo esse trabalho, e nesse momento eu estou também como presidente do Conselho Consultivo da Associação Mineira de Municípios, onde nós estamos acompanhando o trabalho que está sendo feito pela associação, compartilhando as nossas experiências e auxiliando na continuidade desse movimento que nós fizemos, né, da credibilidade que nós angariamos para a entidade, que quando eu assumi a entidade ela tinha menos de 300 municípios afiliados, hoje ela já está com mais de 800 municípios afiliados. Toda a estrutura que nós fizemos, a organização dos congressos, que antes era muito dependente do governo do estado e que hoje tem uma autonomia, a entidade é autônoma financeiramente, é autônoma partidariamente,
todos os partidos estão lá dentro, mas nenhum partido manda. O que manda é a pauta municipalista e nós estamos lá para poder continuar isso, auxiliar o presidente Falcão nessa empreitada que ele pegou de presidir a entidade e conduzir esse trabalho. Já vou perguntar um pouco sobre a MM, mas antes, né? O senhor tentou a eleição no último ano, mas não conseguiu se eleger. O que o senhor acha que aconteceu? Eu voltei lá, né, depois de eu ter sido eleito, reeleito, fiz o sucessor, eu voltei para poder ser candidato novamente na cidade, depois de ter ficado muito tempo ausente da vida, do cotidiano da cidade, né, porque eu entrei de cabeça nesse trabalho da pauta municipalista, né. Eu me dediquei por 2 mandatos à presidência da MM, 2 mandatos como vice-presidente da Confederação Nacional, então essa ausência minha lá na cidade me distanciou um pouco do movimento lá da cidade e eu não seria candidato. Quem seria candidato seria o meu sucessor, que foi eleito, e ele desanimou de última hora e eu tive que ir para poder ocupar um vácuo que estava ali daquele momento e não aconteceu do jeito que a gente planejou. Mas isso faz parte do jogo político, depois de 3 eleições com as maiores votações da história, teve esse momento, mas que a gente continua. Um lema que eu tenho é que a luta continua. Então, é bom para o povo, isso faz parte da democracia, para poder oxigenar. Aqui na MM também aconteceu uma coisa semelhante, que quando eu saí, nós elegemos sucessor, mas ele não seguiu do jeito que a gente conduzia, ele deu uma embaralhada no processo. O que ele fez? Ele saiu um pouco, entregou a MM na mão de partidos, colocou candidato lá dentro da MM para fazer projeto eleitoral, usando a MM para algumas finalidades que não são as que ela foi criada para isso e que nós colocamos ela nos trilhos. Mas aí o tempo passou, ele veio, candidatou à reeleição, nós apoiamos o Falcão e voltou a MM para o foco que é o que a gente trabalha. A MM não é para fazer política partidária, a MM é para defender a pauta municipalista, é a defesa institucional e a defesa intransigente dos direitos dos municípios, que é o direito do cidadão, porque é onde vive o cidadão. Então, isso faz parte do processo democrático, a experimentação de ideias, a experimentação de pessoas, da forma como as pessoas conduzem, cada um chega, apresenta o seu projeto e depois, graças a Deus, nós temos eleições para poder oxigenar. O pessoal não está gostando, experimenta outro. Não gostou? Volta para aquele que estava, ou põe um novo. Isso é o processo democrático que eu respeito, gosto e admiro essa forma como é organizado o nosso sistema político. Mas pretensão de voltar algum dia, candidatar de novo à Prefeitura de Moema, o senhor tem? Nesse momento, o plano não é esse. Nós estamos com um planejamento, né? Nós iniciamos, junto com alguns colegas ex-prefeitos, a montagem de uma chapa para a candidatura a deputado federal. E o foco, nesse momento, é esse. Nós estamos caminhando bem, esse projeto nosso está crescendo bem. A maioria das pessoas que estão nesse projeto com a gente são ex-prefeitos, então a gente tem até dito que é um movimento, uma chapa do movimento municipalista. Todos os deputados federais. Todos para deputado federal, que é uma forma que nós encontramos para a gente poder ver se fura o sistema, né? Se fura a bolha desse sistema que dificulta a oxigenação e a alternância do poder no Congresso Nacional. Porque a gente sabe que houve uma invasão do orçamento da União, que hoje o Congresso Nacional toma conta de 50% do orçamento da União. É muito dinheiro. Então, os deputados do baixo clero, os que têm menos influência, têm 50 milhões para distribuir para suas bases eleitorais por ano. Os mais influentes passa de 100 milhões o dinheiro que eles têm. Então, isso dificulta para novos nomes chegar. Chega novos nomes? Chega, mas são os nomes que chegam pelo movimento das redes sociais, pela artista, alguma pessoa que tem uma popularidade grande, ela chega lá. Mas muitas vezes chega sem um projeto, sem uma bandeira, sem um projeto de nação, que é o que nós estamos carregando, essa bandeira do municipalismo, essa defesa de que a vida acontece aí na cidade, de que o dinheiro se perde nos ralos da corrupção, da burocracia, da incompetência, quando ele tem que ir lá em Brasília, para depois voltar na cidade para poder ser aplicado. Para que isso? Se o cidadão vive na cidade, o imposto é gerado na cidade e ele tem que ser aplicado na cidade. Então concentra lá para poder ter esse conchave, esse jogo de poder. Se o prefeito dá voto para o deputado, ele tem dinheiro para aplicar na cidade dele. Se o deputado é influente no governo, tem dentro do Congresso um bom trânsito, ele pega uma comissão de orçamento, ele pega comissões importantes, ele tem mais dinheiro para colocar. Se ele não tem, não coloca. Então, se a cidade tem um prefeito que é articulado, tem contato, ela vai ter obras. Se é uma cidade que o prefeito não tem, ela não vai ter, ela vai ficar parada. E esse movimento é injusto. Nós queremos fazer isso, é uma bandeira de a gente fazer isso mais justo, a gente inverter essa pirâmide. Então, por isso, nós nos juntamos, nós já estamos... São quantos? Hoje nós estamos com 10, na próxima reunião é provável que a gente vai chegar em 12, que são ex-prefeitos, pessoas que já têm uma experiência, uma vivência na pauta municipalista, que conhecem ali o chão de fábrica. De média a pequena? De porte? Médias e pequeno porte. Tem prefeitos até de cidades maiores que
procurar a gente para poder entrar, mas nós vamos estar junto no trabalho, eles se elegendo em outras siglas, né? Mas nós aqui, nesse projeto que nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo um caminho, assim, inverso do normal, né? Eu ia até perguntar, qual partido? Porque, normalmente, o que acontece? O partido monta uma chapa, né? Nós fizemos o caminho inverso, nós estamos montando uma chapa para depois decidir o partido. Então, nós montamos essa chapa, nós já temos uma chapa viável, assim, com uma eleição de 2, com possibilidade de eleger até 3 deputados federais, e isso é significativo para poder a gente dar sequência nesse trabalho que nós estamos pensando nele. E agora nós estamos ouvindo as propostas dos partidos. Nós já estamos com 6 ou 7 partidos já, assim, que apresentaram interesse em nos abraçar, nos colocar dentro da sua legenda, e nós estamos avaliando, porque nós não queremos um partido que tenha muitos deputados de mandato, que tenha deputado ali que vai só usar o nosso voto como escada. Nós queremos um partido que vai dar para nós a condição de a gente concorrer entre nós. Nós vamos ter ali, entre nós, essa chapa que nós fizemos, 2 ou 3 vagas, e nós vamos concorrer entre nós. Então, esse é a principal bandeira. E depois, em sendo finalizado o processo eleitoral, nós temos um compromisso entre nós de quem foi eleito está defendendo essa bandeira. E os que não forem eleitos tá junto no trabalho para poder fazer esse movimento tão importante que a Confederação Nacional faz, que a AMM faz, mas que nada acontece se a gente não tiver alguém dentro do Congresso Nacional, pessoas comprometidas, que nós já temos alguns, mas nós estamos querendo colocar gente que com essa bandeira seja a prioridade do mandato. E quais partidos que vocês estão conversando, se dá para poder já citar? Nós estamos ouvindo, né, propostas aí do PSB, do PSDB, do Podemos, do Avante, do Mobiliza, do MDB. O que vai definir o critério aí? O critério o primeiro critério é esse, de não ter ninguém para poder explorar os nossos votos para poder fazer legenda para outras pessoas. Aí o segundo critério é a participação nossa na condução do partido, na organização estadual do partido, né, na executiva, no diretório. O outro ponto é a estrutura que o partido vai ter condição de dar, porque a gente sabe que uma campanha ela necessita de uma estrutura, qual é a estrutura que esse partido vai dar. Então nós estamos em conversas para poder fazer, porque nós não temos não estamos presos a ideologias e nem extremos. Eu ia até perguntar se tinha mais alguma preferência, direita, esquerda? Não estamos presos à ideologia. Os extremos não nos interessam. O trabalho nosso é um trabalho de centro. Tem pessoas de centro-direita e tem pessoas de centro-esquerda com a gente. Então, o nosso trabalho é um trabalho de centro, que é o trabalho da pauta. É na linha de que nós fizemos o trabalho na AMM. É um trabalho que defende o interesse dos municípios, que defende o interesse do cidadão. Nós não temos dono. É mais uma coisa que a gente olha no partido, que nós não vamos para um lugar que nós vamos ter dono. Nós não temos político de estimação, nós não vamos defender pessoas, nós vamos defender ideias, nós vamos defender essa bandeira que a gente carrega. Então essa liberdade também pesa para a gente na decisão de onde nós vamos. E quando que vai sair essa decisão? Nessa próxima semana, no final da próxima semana, nós vamos, na quinta e na sexta-feira, nós vamos passar o dia todo ouvindo, conversando com lideranças partidárias, para na outra semana a gente já ver se a gente... Então quantos partidos? Fecha essa decisão. Tem 6 ou 7. Tem PSB, que o senhor falou? PSB, PSDB, Podemos, Mobiliza, Avante, MDB 6, né? Eu falei 6 aqui, mas tem mais um que eu não estou lembrando agora. Eu perguntei isso porque surgiram algumas conversas ali, inclusive nos bastidores, que o senhor poderia ir para o PSD. PSD, não. Não, o PSD ele não está nessa plataforma de trabalho nosso de propósito, porque o PSD é um partido que hoje ele tem muitos candidatos com mandato, né, candidatos com estrutura partidária, que fogem um pouco desse foco que nós estamos, né? Esses que eu falei, alguns têm também, mas aí vão ser avaliados critérios que, se eu tiver um candidato, mas aquele partido já tiver uma legenda suficiente para eleger aquele candidato, os nossos votos não vão ser usados para eleger aquele candidato, nós podemos estar entrando nesse projeto. Mas o pensamento inicial é ir para um partido que não tenha nenhum deputado de mandato, em que nós vamos estar disputando as vagas que nós vamos fazer com a nossa soma de votos, desses ex-prefeitos, notadamente, nós vamos estar disputando entre nós essas vagas. Nós não vamos estar ali para poder encher legenda para um deputado que já tem mandato, que já tem uma estrutura, que já tem uma condição
diferenciada da nossa no sistema. E o senhor acredita que essa agenda municipalista, ela consegue ter um apelo para o eleitor ali, mais do que a gente vê muito nas eleições, esses candidatos que focam mais na questão da ideologia, da polarização? É mais fácil arrumar o voto quando você trabalha com essa ideologia, com a polarização. Esse voto nosso, ele é um voto que ele depende mais de um voto consciente, né? Da pessoa examinar e ver que aquilo é o melhor para poder ter um resultado efetivo na vida do cidadão. Então esse voto é um voto mais difícil, nós temos consciência disso, que esse voto em cima dessa pauta que nós estamos trabalhando, ele é um voto mais difícil de conquistar, mas que nós também, por sermos prefeitos, lideranças regionais, já temos uma caminhada, uma estrutura, podemos ter o apoio desses prefeitos para vir para somar, cada prefeito, é claro que os prefeitos já têm suas parcerias com outros deputados, mas um abre um espaçozinho aqui, o outro abre um espaçozinho ali em outra cidade. Nesse sentido, nós temos a esperança de poder fazer. E com esse projeto que nós desenhamos, nós vamos ter condição de eleger deputados federais com uma votação bem menor do que a média comum nos demais partidos. Então a gente sabe que o deputado tem aquela estrutura partidária, estrutura de emenda parlamentar, que ele garante ali uma base para ele, né? E aí ele vai ter uma votação expressiva, ou ele é um populista, né? Que chega, faz barulho, grita e tal, e consegue uma votação. Nós estamos no meio. Mas aí, por isso mesmo que nós estamos buscando essa forma de candidatura, com essa montagem de uma chapa só nossa, para que nós consigamos ser eleito com uma votação menor. Eu acredito que essa chapa nossa vai ser a chapa que vai eleger deputado federal com menos votos no estado de Minas Gerais. O senhor eu perguntei do PSD sobre o senhor, a gente teve uma mudança, né, do vice-governador Matheus Simões, foi para o PSD. O que o senhor achou dessa mudança e como que estão essas discussões de apoio do senhor ali ao governo do estado? A política é como nuvem, né? Hoje ela está de um jeito, amanhã está do outro. Quem diria, né? Na eleição passada, o governador Zema ganhou a eleição no novo do Calil, que estava no PSD. Agora o sucessor do Zema, o vice dele, já está no PSD. A política é isso. Vai para um lado, vai para o outro, movimenta e no final o mesmo grupo mudando de lugares, muitas vezes. Então, esse movimento, que ainda está muito intenso, da definição dos candidatos a governador, nós ainda combinamos no grupo de não nos posicionar em relação à eleição de governador por enquanto, porque nem eles se posicionaram. Então, nós estamos esperando os pré-candidatos se posicionarem, definirem isso melhor, né? Nós temos bons nomes se colocando, né? O Matheus Simões, o próprio Calil, o Falcão, né, presidente da MM, que é também dessa bandeira nossa, que é uma esperança nossa, ele viabilizar a candidatura dele. O Rodrigo Pacheco, que é um grande nome no estado de Minas Gerais, que ajudou, ele abriu as portas do Congresso Nacional enquanto esteve como presidente para o movimento municipalista, grandes pautas nossas que estavam paradas no Senado Federal, no Congresso Nacional por muitos anos, ele conseguiu destravar e fazer acontecer. Uma delas é a que garante que o governo federal não pode mais criar despesa para os municípios e para os estados sem definir a fonte de receita. Foi ele que arrancou isso lá do baú, lá do Senado, e botou para andar, aprovou no Senado, depois nós conseguimos uma mobilização com deputados federais para poder aprovar na Câmara também, e a gente modificou. Estou dando um exemplo de um, mas foram muitas que ele conseguiu movimentar, então é uma pessoa que tem também gravado na caminhada dele esse compromisso com o movimento municipalista. Tem o governador Zema, que quando entrou nós tivemos alguns embates, porque estava muito estruturado e ele está ligado ali com o Matheus, mas que também... Eu ia até perguntar isso. Hoje, como que é a relação do senhor com ele? É uma relação boa, nós temos uma relação boa, porque eu me posicionei como presidente da MM, nós batemos de frente em alguns momentos, e ele mesmo fala que no início o Gilvan, ele fala com aquele sotaque dele, né? E ele fala assim, o Gilvan, no início, hoje ele está aí bonzinho, mas no início ele me fechou na sala com 40 prefeitos, cada um com a espingarda, quase me matou lá dentro, porque nós botamos pressão mesmo para resolver, porque a pressão estava em cima dos prefeitos. Os prefeitos estavam sem recurso, tinha prefeito renunciando, prefeito suicidou naquele período, era muita pressão, porque a população, ela não bate na porta do governador, do presidente da República, ela bate na porta do prefeito. E o prefeito estava lá sem condição de comprar medicamento, de pagar o salário, porque o governo do estado estava confiscando recurso. Então, aquela pressão que o povo estava exercendo nos prefeitos, nós tivemos que exercer nele. Mas ele entendeu isso bem. E depois, mais na frente, nós apresentamos uma proposta que eu já havia apresentado para o Pimentel nem papo deu. Aí eu apresentei para o Zema e o Zema abraçou aquela proposta. Nós fomos com aquela proposta de acordo para o Tribunal de Justiça e fizemos o maior acordo, a maior conciliação
em termos financeiros, do Judiciário Mineiro até então, foi aquela que nós fizemos. E foi uma proposta que nós apresentamos. E o Zema reconheceu esse trabalho, ele reconhece esse trabalho que nós fizemos, e nós reconhecemos também o trabalho que ele fez, né? Que ele não fez nada mais do que a obrigação do governo, né? Que é pagar em dia o que ele devia para os municípios. Mas que em relação ao que estava acontecendo foi o máximo o que ele fez, né? Ele mesmo disse que ser governador depois do Pimentel é muito fácil. Porque se fizer o básico, já é lucro, né? Então ele é uma pessoa de compromisso, um homem de palavra. Eu ia até perguntar como cumpriu. que a gestão dele, né? Ele vai terminar o segundo mandato agora, um balanço que o senhor faz dessa gestão. Como que o senhor avalia a gestão? Eu avalio bem a gestão dele, porque ele pegou o Estado numa situação calamitosa, né? Em todos os aspectos. Eu até falo que, assim, algumas tragédias que aconteceram naquele período, né? Teve o desastre lá de Mariana, teve o desastre de Brumadinho, teve chuvas torrenciais logo no início do mandato. Mas o maior desastre que teve mesmo em Minas naquele período foi o governo do PT. E ele pegou isso tudo, caiu tudo no colo dele, e ele conseguiu lidar e resolver, colocar a casa em ordem, né? Como ele disse, colocar o trem nos trilhos, né? Deu uma organizada boa, tem muito o que ser feito. Não é um governo perfeito, não vou falar isso, porque cada um de nós temos nossas imperfeições, e ele também tem, mas foi um governo que está sendo um governo que ele está dando o que pode, está fazendo o que pode, procurando organizar a casa, cumprir os compromissos que faz, e avançou muito. Se pegar o Estado de Minas, quando ele pegou para hoje, avançou muito. Tem muito o que avançar ainda? Tem muito, mas é muito. Notadamente nessa questão da relação Estado com os municípios. Nós temos muito o que avançar, mas já avançou muito, já aprimorou muito, e tem o nosso reconhecimento também. A gente estava falando sobre o PSD e o senhor explicou que o PSD, a estrutura do partido não agrega ali com que a chapa que vocês estão buscando, né, com os objetivos. Mas a ida do vice-governador Matheus Simões para o PSD não foi isso que afastou o senhor e essa possível chapa do PSD? Não, de forma alguma. O PSD, em momento nenhum, nós cogitamos a possibilidade de ir para o PSD, porque o PSD hoje é um dos partidos que tem a maior estrutura de deputados do Estado, é o PSD, né? Então inviabiliza nessa lógica da criação desse movimento que nós fizemos. Então não é por causa do governador Matheus de forma alguma, é por causa do perfil do partido. Como tem outros partidos também, por exemplo, o PL. Fui convidado para ir para o PL, mas ele não tem o perfil que a gente está procurando. Outros partidos que tem também, que já tem uma estrutura republicana, já tem uma estrutura com muitos deputados já com mandato. Nós estamos buscando partidos que tenham esse perfil que agrega o projeto que nós desenhamos. O senhor falou que nesse momento está analisando ainda um eventual apoio para o governo do estado, porque tem que saber quem vão ser os atores que vão estar envolvidos, mas o senhor mencionou o Falcão, né, o presidente da MM, tem se colocado como um possível candidato ao governo de Minas. Mas muito se falou que talvez ele poderia sair antes, né, dessa discussão a deputado federal. Qual que é o melhor caminho que o senhor vê para ele, né, nesse momento, se tem chances de ser um bom candidato ao governo do estado também? Com certeza, é um nome de peso também, e ele está com esse projeto, e eu acho bom esse projeto dele, essa intenção dele de se candidatar ao governo. Ele já tem experiência comprovada de gestão na cidade de Patos de Minas, fez um trabalho muito bom, está fazendo um trabalho muito bom lá na cidade, e está se colocando como uma opção, um nome de opção para o povo, né? Para o povo de Minas, para poder ter uma alternativa para o governo. Mas nós, como eu te disse, nós combinamos que nós só vamos decidir o apoio para o governo depois que eles se decidirem, porque ainda tudo está muito, muito vago, né? Até agora, candidato mesmo, que está assim com o martelo batido, né? É o Matheus, né? Que a gente sabe que o Zema vai recuar em março, vai afastar, ele vai assumir o governo e é candidato à reeleição. Os demais ainda são propostas, então nós estamos aguardando essas propostas virar realidade para a gente poder fazer o nosso aporte, o nosso apoio, onde que nós vamos estar apoiando. Mas o Falcão é um nome extremamente capacitado para isso. Ele seria melhor para o governo do estado ou deputado federal? Eu vejo que ele tem o perfil de executivo, né? Ele tem o perfil de executivo, está como prefeito da cidade, está como presidente da entidade municipalista e pode vir somar muito para o estado. O senhor mencionou o senador Rodrigo Pacheco, né? A importância que ele teve ali para os prefeitos também. Muito se fala de talvez ele encerrar a vida política dele. O senhor acha que ele vai encerrar a vida política ou ainda tem chance de mudar de ideia? Eu acho que ele não vai encerrar agora não, porque ele tem muito o que contribuir ainda com Minas Gerais e com o Brasil, e ele entrou na política para poder fazer a diferença também. Quando ele foi eleito senador, né, ele primeiro lançou uma candidatura ao governo, depois não deu para o governo, ele foi para o Senado
e fez muitas mudanças. Então, assim, ele tem pouco tempo na política, mas já tem uma grande contribuição, né, no cenário estadual e nacional. É um mandato de deputado e um mandato de senador. Ele tem muito que contribuir. Eu acredito que ele ainda vai participar de muita coisa aí pela frente. Já caminhando para o final, queria saber como que o senhor faz parte, né, da MM, como que o senhor tem avaliado essa gestão do Falcão à frente da Associação Mineira de Municípios? Tenho avaliado positivamente, uma gestão boa, participativa, aberta à participação dos demais prefeitos. E que, assim... Mudou muito da última gestão? Mudou bastante, significativamente em relação à outra, que era mais centralizadora. Essa é mais participativa, está mais aberto à participação dos prefeitos e defendendo essas bandeiras, né, que nós temos. Porque nós precisamos de uma MM que tenha o perfil, que eu falo que é o meu perfil, né, que eu sou um realista sonhador. A gente tem que estar com o pé no chão, sabendo do que é a realidade. A MM sabe disso, então a gestão dela tem que ser nessa linha, sabendo o que é a realidade dos municípios, o que é a necessidade, o que dá para mudar e o que não dá. Mas nós não podemos deixar de sonhar. Nós temos que sonhar com o que ainda para muitos é intangível, mas se a gente sonhar com isso e der passos no chão firme nesse sentido, nós vamos alcançar aquilo. E assim deve ser a gestão da entidade. Porque hoje nós temos benefícios que atendem as cidades, né? Atende o cidadão, que é o prefeito que está ali na gestão no momento, ele é que executa, mas está atendendo ao cidadão. A pauta municipalista, ela defende notadamente o cidadão. E nós temos que saber que hoje tem conquistas do movimento municipalista que, se a gente falasse nelas há 20 anos atrás, o povo ia rir da gente e achar que aquilo era completamente improvável de acontecer. E nós conseguimos fazer acontecer, né? Algumas, né? Aporte de 1% do FPM 4 vezes no ano. Agora nós já estamos trabalhando pelo 5º aporte, né? Essa questão da vinculação dos recursos, só poder destinar uma despesa se tiver uma receita proveniente. Era improvável isso. Agora tem algumas que nós precisamos lutar muito ainda, porque uma delas é essa questão da injustiça tributária que existe no nosso país e que aqui em Minas a gente sente ela muito forte, né? As grandes multinacionais vêm aqui, pegam o nosso minério, levam ele embora para outros países, bruto, não paga ICMS, não paga imposto, paga uma mixaria de uma CEFEM, que é uma contribuição de 3,5%, leva ele para lá, gera emprego, manufatura, gera riqueza lá no país deles, depois devolve para cá o produto manufaturado, vende para nós, aí o governo cobra do cidadão 40%, 45% de imposto para a gente poder ter aquilo, que é nosso. Então nós precisamos mudar isso. A reforma tributária não ajudou? Não mexeu nisso. A reforma tributária, é porque o lobby é muito grande que existe dentro do Congresso Nacional para não mexer nisso, porque é um interesse muito grande das multinacionais. São 2 setores que... Eu sentando numa cadeira daquela, eles vão enfrentar dificuldade comigo. Eu sei que eu sou muito pequeno diante da estrutura que eles têm, mas que eu já peitei algumas vezes quando eu estava na liderança do movimento municipalista, que é o setor da exportação, não vou dizer só da mineração, da exportação dos nossos produtos brutos, e o setor bancário, porque todos os dois exploram muito fortemente a nossa população e isso pesa muito sobre os municípios, porque eles ficam com toda a riqueza e nós ficamos com o problema. Nós precisamos mudar isso. Só que isso vai depender de muita luta, de muita união para poder fazer. Teve casos da gente conseguir, por exemplo, no caso do ISS, dos cartões de crédito, nós conseguimos mudar tudo lá dentro do Congresso com muita luta, o banco pressionando, o movimento municipalista contra a FEBRABAN, um movimento muito forte. Nós conseguimos mudar, fazer justiça tributária. Quando nós conseguimos, eles foram para o STF e derrubou. Você pega os royalties do petróleo, que hoje é distribuído de uma forma injusta com o país. Nós conseguimos mudar dentro do Congresso, mas aí depois judicializou, foi lá para o STF, sentaram em cima, está lá em cima, tem quase 10 anos já parado. Então o sistema é muito forte, nós precisamos furar o sistema. E o sistema se mostra cada dia mais. Eu lembro quando eu comecei na política, tinha um político que hoje nem está na política mais, mas era uma pessoa de grande expressão que foi presidente da MM também, presidiu a Assembleia, que é o Antônio Júlio, ex-prefeito de Pará de Minas, que ele falava assim: vocês não precisam ter medo da ditadura militar mais. Vocês têm que se preocupar com a ditadura da toga. Quando ele falava isso, para mim aquilo ele estava ficando doido. O que o Antônio Júlio está preocupado com isso? O judiciário vai querer ingerir aqui no... E está acontecendo, nós estamos vendo isso acontecer hoje, a ditadura da toga. Esse dos royalties é uma expressão da ditadura da toga. O STF foi lá e pisou, sentou em cima de uma decisão do Congresso Nacional que foi fruto de um movimento dos municípios, e o STF sentou em cima e não deixa andar. Agora, essa semana, nós vimos mais uma expressão disso muito séria, muito grave.
uma decisão unilateral de um ministro mudar uma lei. Isso não pode, ele não está ali para mudar a lei, ele está ali para decidir com base na lei. Quem legisla é o Congresso Nacional. Então, assim, nós estamos sob um risco iminente. Então, nós precisamos de pessoas que têm esse compromisso, que têm coragem, que têm visão, que têm pauta para ir para lá, para poder lutar por isso, porque nós temos pessoas lá já com essa defesa, mas muitos deles contaminados pela polarização, pelos compromissos com os extremos e que às vezes ficam acuados por causa disso. Nós temos que ter gente lá que tem liberdade de atuação, que não tem dono, que não está contaminado pelos extremos, tem coragem, tem pauta, tem bandeira para poder a gente modificar isso. É isso que nos move, é isso que me move e me dá força e esperança de chegar lá para poder a gente trabalhar para mudar alguma coisa. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Sim, senhora Letícia, eu que agradeço, muito grato aí pela oportunidade. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.